Sociedade em Questão. Apoio Cultural. Unitintas, pintando as cores da sua vida. E a Sociedade em Questão de hoje vai falar sobre os vários tipos de câncer. E o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Corresponde aí por 22% dos casos novos a cada ano. Você vai conhecer agora a história de duas mulheres que passaram pelo problema. Acompanhe a matéria. Há 6 meses, Renata descobriu durante um autoexame que estava com um nódulo em um dos seios. Se tratava de um tumor maligno. Aos 29 anos, a universitária conta que enfrentou com determinação o tratamento, que foi considerado um sucesso. Como mulheres jovens, a gente realmente duvida que isso aconteça com a gente, né? Agora, o apoio da família, né? O apoio dos amigos, isso é bem importante mesmo. E assim, realmente a gente não acredita que poderia acontecer com a gente. Tanto é que, mesmo descoberto o nódulo, a gente ainda acha que aquilo é benigno e que não vai ser maligno, mas realmente acontecem, né? Vontade de viver foi o que também impulsionou a Adriana a lutar pela cura. Aos 40 anos, a empresária se preparava para uma cirurgia plástica, quando recebeu o diagnóstico de que estava com câncer de mama. Apesar das dificuldades, ela conta que não se abateu diante da doença. Eu nunca me desanimei, nunca. É lógico que no primeiro instante você fica deprimida, você fica triste. Mas eu nunca me desesperei. Eu achei que um dia tudo aquilo ia passar. Eu saía da radioterapia, ia direto para a ginástica. Quando o assunto é câncer de mama, a prevenção é a melhor arma. É o que afirma este oncologista. Além de visitar o médico com frequência, a orientação é que mulheres a partir dos 40 anos se submetam a exames periódicos. A detecção precoce é a melhor alternativa, é a única coisa que realmente trouxe impacto na sobrevida do câncer de mama em termos de população, em termos de estratégias populacionais, foi exatamente a mamografia, porque ela tem a capacidade de detectar lesões ainda pequenas, abaixo de 1 centímetro. A atriz americana Angelina Jolie retirou os 2 seios porque detectou através de um exame que tinha risco de ter câncer de mama. Ela também tinha histórico familiar da doença. Esse exame, que detecta a mutação genética, pode ser feito neste laboratório em Goiânia e custa cerca de R$5.000. O material é colhido na capital e mandado para São Paulo. Chegando em São Paulo, então, é feito esse mapeamento genético. Isso, é feito esse mapeamento e é feito por sequenciamento do DNA. E ele vai, então, dizer se há mutação ou não nesse gene BRCA1, BRCA2. E descobri que tenho câncer. E agora? Muitas pessoas, quando descobrem que estão com câncer, perdem a alegria, acreditam que foram sentenciadas à morte. Muitas dúvidas surgem e chegam a questionar se vale a pena lutar contra a doença. As angústias são dolorosas, mas é importante saber que o câncer, em muitos casos, apresentam altas chances de cura, especialmente se diagnosticado precocemente. Para discutir e falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o psicólogo, Dr. Jorge Lima. Seja bem-vindo, doutor, à Sociedade em Questão. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Eu apresento aqui. Está conosco também a hematologista Leandra Paiva Queiroz. Doutora, seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite. Boa noite. Estamos recebendo também o presidente da Associação de Câncer, de Combate ao Câncer, doutor Alexandre João Menengi. Tá certo, doutor? Boa noite. Beneghini. Então, boa noite, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite aos telespectadores. Doutor, vou começar então com o senhor, doutor Alexandre. Realmente, muitas pessoas, quando recebem aí o diagnóstico de câncer, já pensam que estão sentenciadas à morte, o que não é verdade, principalmente nos dias atuais. Não, sem dúvida. É importante, quando se tem esse resultado, independente do estadio, independente da situação, sempre existe um bom tratamento a ser instituído e ele vai ter a sua eficácia variável, mas é fundamental se tratar de câncer. É lógico que a resposta vai ser bastante mais satisfatória naqueles casos mais precoces, mas existem mesmo nos casos mais avançados boas respostas e às vezes até a cura.
Sem contar que a qualidade de vida, a qualidade da convivência com os familiares melhora muito. Então é fundamental o tratamento, sempre que a gente tem um diagnóstico, enfrentar isso como uma doença, como todas as doenças, como todas as dificuldades que a gente vive na vida. Agora, doutora Leandra, o câncer, ele pode surgir de uma forma assim inesperada ou ele dá alguns sintomas, vamos dizer assim? O que a gente pode falar sobre o câncer? Bem, os vários tipos de câncer têm sim, surgem sintomas precoces e esses a gente deve procurar o serviço médico para esclarecer, né? Posso citar alguns exemplos: sangramentos, manchas roxas no corpo, febre contínua ou vários dias, mais de 48 horas, inexplicadamente, massas palpáveis que a gente pode palpar, gânglios que aumentam progressivamente. Então, existe sim alguns sintomas que nos alertam e a gente deve sim procurar uma assistência médica para o diagnóstico precoce. Se você tem alguma dúvida, quer participar do Sociedade em Questão de hoje, o telefone está na sua tela, 3254-1016. Agora, doutor, eu queria que o senhor me explicasse aqui, doutor Jorge, quando o paciente recebe esse diagnóstico de câncer, ele inicialmente já se imagina que vai morrer em pouco tempo. Quer dizer, o psicológico da pessoa é afetado imediatamente. Exatamente. A maior parte dos casos que a gente tem tido contato aí, lidando ao longo dos anos, tem uma tendência, primeiro, um processo melancólico, que algumas pessoas chamariam até de uma leve depressão, né? Muitas vezes algumas pessoas negam, não aceitam, não tenho isso, e alguns até fogem do tratamento, até a hora que a pessoa se conscientiza e parte realmente para se tratar, né? O que é uma jornada dependendo muitas vezes do próprio aspecto psicológico de cada um. E o próprio prognóstico também do tratamento, ele varia de acordo também com o estado afetivo do paciente. Nós temos acompanhado vários estudos que mostram claramente que o paciente que é mais animado, que é uma pessoa mais alegre, que tem disposição, ele responde melhor aos tratamentos. O sistema imunológico dele responde melhor. Agora, doutor Alexandre, nós temos aí vários tipos de câncer, né? O mais comum, né, diante da nossa pesquisa, o câncer de mama e o câncer de próstata, é isso mesmo? No homem e na mulher. O câncer de mama, o câncer de colo uterino, o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. Isso se eliminando o câncer de pele, que é muito frequente, que convém a gente lembrar, ele é, sem dúvida, o mais frequente. É que a gente não classifica por ser um tratamento mais fácil, na maioria das vezes com pequenas cirurgias. Agora, o de mama nas mulheres e o dos homens, nós tivemos até recentemente no mês de outubro aí, o outubro rosa, agora nós estamos com o novembro azul, quer dizer, para chamar a atenção dos homens, né, agora novembro, também outubro das mulheres, da importância de se prevenir. A prevenção é, sim, um fator primordial aí no diagnóstico do câncer. No caso das mulheres, nós já temos uma cultura da prevenção, o que não acontece com os homens. E é importante salientar que dos tumores preveníveis, ou o câncer de próstata, ele está em primeiro lugar, porque o câncer de próstata, por ser muito prevalente, o homem tem grande chance de tê-lo conforme a idade evolui. Então é fundamental que todos os homens, a partir dos 45 anos, quando tem história de câncer de próstata frequente na família, é até importante que ele venha antes dos 40 anos, fazer essa prevenção, procure o urologista, procure o médico, converse com ele vai fazer alguns exames, para que se detecte, e é uma doença que, detectada precocemente, pode ser tratada e o paciente pode ter uma vida normal, mesmo tendo câncer de próstata. Nós temos aí a primeira participação da noite. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Erlane. Seja bem-vinda à Sociedade em Questão, Erlane. Qual a sua pergunta? Bom, eu não quero perguntar, eu só quero falar que eu fui curada. Que bom. Eu sofri um câncer de mama em 2010
E eu quero falar, assim, como o psicólogo estava falando, que a partir do momento que a gente descobre, falta ali o chão para a gente. E no momento que eu descobri que eu estava com câncer, eu tinha uma irmã que há 3 anos vinha lutando com a doença, contra essa doença. Então, eu e ela lutamos ali junto para receber a cura. Eu, então, no entanto, não conhecia Jesus. E eu sei que foi através da minha fé, da minha persistência. Eu nunca desisti. Eu sempre confiava no Deus vivo, todo-poderoso, que Ele poderia me curar e que Ele poderia também usar os médicos ali para me dar a cura. Então, eu agarrei nesse Deus e eu fui curada. Infelizmente, a minha irmã não. Minha irmã veio a falecer. E no velório da minha irmã, meu irmão também, a gente descobriu ali que ele também estava com câncer no esôfago. Então, meu irmão, depois de 3 meses que minha irmã havia falecido, o meu irmão também veio a falecer. Então, assim, eu quero perguntar, assim, para o médico, para a médica que está aí, assim, muitas das vezes, assim, os médicos falam que isso aí é genético, né? Isso, obrigada pela sua participação, doutora Leandra. Isso, a maioria dos cânceres, né, são genéticos, pouquíssimos são hereditários, como o retinoblastoma em criança, mas é genético sim. E em casos desses familiares, é mais importante ainda que os seus filhos, os parentes de primeiro grau façam a prevenção. Então, no caso do câncer de mama, a partir dos 35 anos, tem que fazer a mamografia, o acompanhamento, não só lá depois da 5ª década, mas a partir dos 35 anos, os parentes de primeiro grau têm que fazer a prevenção. Assim como os de próstata também têm que fazer a prevenção a partir dos 45 anos, em caso de câncer familiar. Agora, doutor Jorge, como bem disse a nossa telespectadora aí, esse fato de receber essa notícia é um impacto muito grande. Agora, de que forma essas pessoas precisam trabalhar o seu lado psicológico? Bom, a gente está numa sociedade de consumo que as pessoas elas são criadas para não perder. Então, quando a gente lida com uma doença que vem junto com todo esse estigma de morte, olha, vai ter amputação, você vai ter uma série de consequências aí mais graves, o impacto ele passa a ser realmente, até por um teor simbólico que a patologia tem, muito forte. A melhor forma de trabalhar é perceber, primeiro, que hoje, pelo que a gente consegue captar dos estudos que vem sendo mostrado, que a maior parte dos processos hoje ligados nessa área, eles têm cura. É que nem andar de avião, sabe? Olha, caiu um avião, né? Aquela coisa toda que o pessoal faz aquele escândalo, né? Mas se você for olhar os fatos, andar de avião é muito seguro. Então a medicina está muito evoluída, né? Essa analogia que eu faço, né? A medicina está muito evoluída, tem N tratamentos aí que hoje trazem mesmo que o câncer seja grave, trazem uma sobrevida muito forte para um paciente, né? As pessoas precisam aprender a conter um pouco de desespero. Eu acho que esse é um recado que eu passaria para os telespectadores. Se acontecer uma fatalidade dessas na família, contenha o desespero. Respira fundo, pega uma segunda opinião, né? Porque muitas vezes, lamentavelmente, a gente está numa sociedade que ainda a gente às vezes tem erros de exame, tem N situações, às vezes não avaliou direito, né? Segunda coisa, na questão da confirmação realmente do diagnóstico, aí sim, parar e ser muito prático. Né? Em vez de ficar viajando demais na maionese, falar qual que é a melhor forma de tratamento. O que eu posso fazer a curto prazo para minimizar o impacto e o crescimento da patologia? É nesse sentido que a gente vem orientando, né, os pacientes que a gente vem acompanhando. Doutor Alexandre, essa posição do paciente também tem um grande peso durante ali o tratamento. Quer dizer, o paciente, quando ele tem um controle, mesmo recebendo a notícia tão grave, né, por ser portador de qualquer tipo de câncer, esse controle emocional, psicológico do paciente tem um grande peso aí durante o tratamento. Sem dúvida, o controle do paciente e o apoio da família ou da comunidade, da igreja a qual ele pertence, é fundamental também.
doutor Jorge bem falou da segunda opinião. Às vezes, você pega um profissional que... Às vezes a gente fala a mesma coisa de duas maneiras, a mesma coisa pode ser falada de várias maneiras. Então, às vezes, a gente dá o azar de pegar um profissional que não teve aquele cuidado em falar com o paciente, em colocar a situação dele. É como o doutor Jorge bem falou, controle-se, procure um outro profissional, se for possível, para ouvir uma outra opinião. Lembrar que o tratamento sempre ajuda. Nos casos mais graves, ele alivia, ele melhora a qualidade da vida em comunidade. E como a gente está falando numa televisão onde tantas pessoas frequentam a igreja, fica mais fácil da pessoa frequentar a igreja, obter aquela energia positiva de toda a comunidade. Então, isso é fundamental. Eu acho que é importante a gente sempre enfrentar esse diagnóstico e procurar pessoas que vão te orientar direito, um médico que vai lhe falar com mais carinho, isso ajuda bastante. Esse carinho, essa atenção do profissional, com certeza, né, doutor? Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A Maura. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Maura, qual a sua pergunta? Eu queria perguntar sobre uma ferida que tem no meu nariz, já tem quase 2 anos. Eu vou no médico, ele fala só que é alergia, e essa alergia tá só assim, tem dia que ela tá boa, outro dia irrita, e eu fico com medo, tô numa situação assim, de cisma, sabe? Obrigada pela sua participação, Maura, doutor Alexandre. As feridas no nariz, pode ser na pele, feridas são fáceis, os tumores de pele são fáceis de serem vistos. Existem outras causas de feridas no nariz que têm que ser investigadas. E a alergia pode dar também uma irritação no nariz. É fundamental estar em contato com o médico, o otorrino, mas o tumor ele tem uma característica bastante marcante, ele vai crescer. O tumor ele vai crescer, então se você tem há muitos anos e o médico acha que pode ser uma alergia, a chance de ser uma alergia é grande, porque é difícil o médico não diagnosticar um tumor de pele. Mas, em caso de dúvida, como o doutor Jorge falou, vou repetir o doutor Jorge de novo, obtenha uma segunda opinião, veja um outro médico. Agora, eu quero lembrar que quadros alérgicos podem também causar problemas que são crônicos e que vão acompanhar a pessoa durante a vida toda. Uma irritação, uma coceira, e que tem essa característica de ir e vir. O tumor, ele vem e cresce. Obrigada aí pela sua participação. Temos uma outra participação. Olá, boa noite. Oi. Com quem eu falo? Cleia. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Cleia, qual a sua pergunta? É que eu estou com meu pai, de 86 anos de idade, aí levei essa semana passada num dermatologista por conta de uma manchazinha em cima do nariz, né? E aí já tem alguns tempos que ele está com essa mancha, e ela era bem pequena e está crescendo. E eu levei um dermatologista e o médico simplesmente disse para mim que aquilo ali era um câncer de pele e que não tinha jeito, pela idade dele, por ele ser diabético, que não adiantava fazer nada. E eu queria saber o que eu devo fazer, na opinião de vocês. Obrigada pela sua participação, doutora Leandra. Bem, eu acho que o dermatologista, ele fez uma biópsia, fez um diagnóstico, se foi só, assim, as células estavam ali só em loco, né, que a gente chama, só ali naquela região. Então, existe vários tipos de tumores que a gente dá para a gente ressecar e ter a cura, né? Mas, se não for o caso, eu acho que existe vários esquemas que a gente possa tratar, independente das comorbidades. As comorbidades atrapalham, sim, mas não é que não tenha solução. Acho que tudo tem uma solução, sim. Queria fazer uma intervençãozinha, porque eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, e é importante essa paciente, se é um tumor de pele, independente se o paciente tem diabetes ou não, tumores no nariz, principalmente, sempre são tratáveis. Então, a cirurgia é fundamental ser feita. Às vezes, existe a perda do órgão, mas ela tem que ser avaliada. Não existe tumor de pele que é deixado sem tratamento, como a doutora Leandra acabou de falar. Tumor de pele se trata.
Raramente, em pouquíssimos casos, ele é intratável. E a diabetes não atrapalha o tratamento nenhum, pode atrapalhar na cicatrização, mas é fundamental retirar esse tumor primeiro e depois tratar a diabetes, tratar a ferida. Essa avaliação de um segundo profissional é muito importante, não é isso? Fundamental. Não existe tumor de pele que não vai ser tratado mais. Todos eles têm que ser avaliados. Então, peça no CAIS para encaminhar para o Hospital Araújo Jorge. Lá ele vai ser avaliado. Nós temos cirurgiões oncológicos especializados em tratamento de tumores de pele. Existem os casos que são irressecáveis, mas esses casos são enormes. É muito difícil chegar a esse ponto. É importante dizer que todos são tratáveis. Agora, doutor Jorge, nós já começamos a falar aqui, esse apoio da família à pessoa que foi diagnosticada, à pessoa portadora aí do câncer, é fundamental. Quer dizer, qual podemos avaliar, vamos dizer assim, esse apoio familiar durante o tratamento, durante a descoberta da doença? Vou falar uma questão que eu acho que vale não só para a família, mas vale para a comunidade, vale para os vizinhos, parentes de segundo grau, terceiro grau. Metade dos casos que hoje ficam graves que a gente observa na sociedade, eles se devem muito porque nós vivemos uma sociedade perversa. O que isso quer dizer? As pessoas esperam você tropeçar para vir dar pontapé. Então tem muita gente que aproveita a falha do outro, o defeito do outro, o problema do outro, para exercitar o que eu chamo de egoísmo. Ou, melhor dizendo, sadismo. Né? Então, ele caiu, lá ele está mal, né? Dançou, vamos colocar assim. Infelizmente, isso acontece demais. Então, eu tenho acompanhado várias famílias, né, que infelizmente essa é uma patologia que ela está presente muito forte na nossa sociedade, e os grandes casos que tiveram um prognóstico muito bom são aqueles em que a família participa do problema de uma forma solidária. É dar a mão, é acolher, né? É exercitar aquilo que as pessoas falam que seria o próprio cristianismo de uma forma sadia. É atenção aí àquele que nós, né, temos aí ao nosso lado, da nossa Exato. família, como também ao amigo, ao vizinho. Exato. Essa atenção é importante. Dar a mão, afeto, carinho, né? Não que com isso também você, sabe, vai deixar a pessoa encostar o que o valha, mas o fato de ter mais solidariedade, de se importar, de ouvir, de dar colo, nossa, isso aí para quem está doente faz uma diferença tremenda. Com certeza. Doutora Leandra, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho os fatores, vamos dizer assim, do câncer. Na verdade, vamos começar explicando, então, o que é o câncer. O câncer é uma célula que ela se multiplicou erradamente. Então, as nossas células, todas nossas células estão em constante regeneração, todas as células do nosso corpo. Quando acontece uma mutação, que é uma célula que, por alguma desregulação, ela multiplica erradamente. E aí gera um tipo de câncer. E aí ela pode ser tanto em órgãos como no sistema linfático ou até mesmo no sangue. Agora, doutora Alexandre, vale ressaltar também que hoje nós temos câncer em todos os órgãos, como disse a doutora Leandra, e também o câncer hoje, a medicina está muito avançada, quer dizer, as chances de cura, principalmente precocemente, é alta, mas tem também aquela questão que o paciente pode sim estar no estado mais grave, só aí procura uma orientação médica. Bom, é o que eu disse, e já, mais uma vez, é fundamental a prevenção, como a doutora Leandra ressaltou, pode acontecer em qualquer lugar, mas o tratamento é sempre benéfico. Sempre o tratamento vai ajudar essa pessoa na sua qualidade de vida. Mesmo quando o tumor está avançado, quando você tem um companheiro, algum familiar tem um tumor avançado, a gente deve orientá-lo a procurar o especialista, porque ele vai ter um conforto maior, ele vai ter o conforto de pessoas que têm câncer como ele, e a qualidade de vida, a qualidade na comunidade da pessoa aumenta bastante.
Então eu recomendo, o tratamento de câncer tem evoluído bastante. As pessoas continuam falecendo, infelizmente, na verdade isso é inexorável, mas o tratamento, quando precoce, tem grande chance de cura. E mesmo quando naqueles casos mais avançados, eles ajudam a pessoa a ter esse fim de vida melhor, mais confortável, com menos dor, e lá, junto com outros doentes, ele vai encontrar pessoas com a mesma experiência e em alguns casos, nos tumores avançados, ainda assim a gente consegue cura também. Então, para isso, a gente procura, junto à comunidade, uma energia positiva para ver se a gente atravessa essas fases difíceis. São tantas as fases difíceis da vida, quando a gente tem um tumor, é mais uma dessas fases por qual a gente passa. A gente tem que se apegar a isso na comunidade na qual a pessoa vive, junto à família, e fazer o que o doutor recomendou, se unir, mostrar a nossa solidariedade, isso ajuda bastante. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite, quem fala é o Vicente, do setor Vila Nova. Seja bem-vindo, Vicente, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar ao representante do Harold Jorge. Eu tenho um pai que teve câncer agora aos 72 anos. Eu tenho 48 anos. O câncer que ele teve foi de próstata. Foi curado apenas com radioterapia. No meu caso, eu sou, por meu pai ter tido esse câncer aos 73 anos, eu estou no grupo de risco mais predisposição a ter câncer de próstata, ou estou no grupo normal, os pais não tiveram câncer de próstata. Obrigada pela sua participação, doutor Alexandre. Você está no grupo normal. É necessário fazer a prevenção a partir dos 40, 45 anos, mas está no grupo normal. Ter câncer de próstata a partir dos 70 anos é bastante frequente. Existem até alguns trabalhos que mostram que se a gente alcançar os 100 anos de idade, certamente nós vamos ter o câncer de próstata. Nós não vamos morrer de câncer, mas nós vamos tê-lo. Então, seu pai teve numa idade, foi curado, numa idade já compatível. Aquelas pessoas que têm que se preocupar mais são aquelas que têm parentes, principalmente irmãos, pais ou irmãos, que tiveram câncer de próstata abaixo dos 40 anos de idade, abaixo dos 45, 40 anos. Esses têm que fazer a prevenção mais precocemente. No seu caso, você deve fazer como todos os outros. Você pode se considerar na faixa da normalidade. Que bom, uma boa notícia. Então, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre tratamento. Vamos continuar aí a nossa conversa, que hoje estamos aí com um tema muito interessante. Tenho câncer, e agora? Voltamos já.